Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Domingues, esse aqui é o Mulheres que Foram Esquecidas pela História e hoje, em homenagem ao dia 7 de setembro, Independência do Brasil, iremos falar sobre a primeira imperatriz do Brasil, Imperatriz Leopoldina, Dona Leopoldina. Então, fica comigo até o final, porque hoje nós iremos conhecer uma nova faceta dela, uma faceta pouco conhecida, pouco falada sobre a Imperatriz do Brasil, Leopoldina, e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, pessoas, primeiro eu quero falar um pouquinho sobre por que eu escolhi a Leopoldina. O canal ele se chama Mulheres Esquecidas pela História e talvez a Leopoldina seja uma mulher que seja até bastante conhecida e ainda bem, felizmente, nos últimos anos ela tem sido cada vez mais estudada, cada vez sido mais aprofundados os estudos em relação à própria Dona Leopoldina, a quem ela foi, como viveu. Mas eu acredito que a gente tem muito uma visão sobre ela pautada muito no triângulo amoroso que ela foi obrigada a participar, entre ela, o seu marido Dom Pedro I e a famosa Marquesa de Santos, amante do Dom Pedro I durante muitos anos. E também uma visão muito como mãe do imperador Dom Pedro II. Então a gente ficou muito preso, pelo menos eu acredito que é o que eu tenho visto, a gente fica muito preso nessas duas faces da vida dela, sendo que existe muito mais para ser conhecido, e eu quero trazer aqui para vocês hoje um pouco sobre esses outros lados que também eu acredito que devem ser conhecidos, porque são muito interessantes e fazem com que a gente conheça mais tanto da história da própria Leopoldina quanto da nossa história do Brasil. Esqueci o que eu ia falar. Tá, lembrei o que eu ia falar. Vou começar a falar aqui sobre ela desde o período que ela nasceu, falar um pouco sobre a vida dela na Áustria e finalizar com a vida dela no Brasil. Para começar, ela nasceu no dia 22 de janeiro de 1797 em Viena, no Palácio de Schönbrunn, no Arquiducado da Áustria e no Sacro Império Romano Germânico, filho do imperador Francisco I e da sua segunda esposa Maria Teresa das Duas Sicílias. Ela vai ser a terceira filha de 6 crianças e vai crescer como uma arquiduquesa, uma princesa de sangue na Áustria. Isso nos leva ao primeiro ponto super interessante sobre a vida dela: idiomas e desenhos. Ela foi uma mulher extremamente culta, como a gente percebe se a gente for analisar a vida dela. Ela foi extremamente culta, muito preparada para ser uma boa estadista, como ela realmente foi, e uma mulher muito estratégica. Mas desde o início da sua vida, trazendo a educação dela como pauta, a questão dos idiomas e dos desenhos. Ela falava 6 idiomas, incluindo o português, e ela também fazia desenhos lindíssimos. A gente inclusive pode acompanhar muito da vida dela através dos desenhos dela. A gente pode analisar que no verão ela fazia, principalmente quando ela ainda morava em Viena, né, no tempo de vida dela em Viena até os 20 anos de idade, ela faz desenhos mais alegres no verão, desenhos mais leves, que passam uma sensação mais de bem-estar pra gente. E no inverno, né, principalmente em fevereiro, que é o finalzinho do inverno na Áustria, uma época muito fria, um inverno muito rigoroso, então uma melancolia um pouco ali mais presente nesses desenhos, nessas aquarelas. E a questão também que a gente pode, como eu já falei, acompanhar muito do crescimento dela. Um ponto bastante interessante sobre os idiomas é que, apesar dela falar 6 idiomas, quando ela já morava aqui no Brasil, ela exigia que na presença dela fosse falado o português. Ela realmente adota o Brasil como o país dela, como o país do coração dela, como o lar dela, né? Então, mesmo que ela estivesse em presença de pessoas que falassem outros idiomas, no qual ela poderia se expressar muito bem, ou às vezes até melhor que no português, mas ela queria que a língua oficial da corte fosse o português. Isso também é um ponto bem interessante. Mostra o amor dela por essa terra que ela mal conhecia, mas que ela foi tão importante para transformar. Um ponto também, puxando esse gancho da educação dela,
é que ela vai relatar durante a vida que a pessoa mais importante da vida dela foi a primeira madrasta. A mãe dela vai morrer quando ela ainda é muito nova, e um ano depois da morte da mãe, o pai vai se casar novamente com a primeira madrasta dela, Maria Luísa, com quem ela vai descrever ser a pessoa mais importante da vida dela, porque essa mulher que vai estimular nela o gosto pela literatura, pelas ciências naturais, pela música, essa mulher que vai ser responsável por esse desenvolvimento intelectual da Dona Leopoldina, e que a gente tem que agradecer muito a ela, porque devido a esse desenvolvimento intelectual, hoje o Brasil é um país independente, né? Um país forte, inclusive que nós iremos comemorar agora no dia 7 de setembro. Então ela vai descrever muito a Maria Luísa como sendo a pessoa mais importante da vida dela, e isso deve a alguns fatos, como ela era muito amiga, e inclusive alguns lugares dizem que ela foi musa também do poeta Von Gogh, que era um poeta muito famoso, um poeta muito importante também. Então ela vai desenvolver na enteada esse gosto pela literatura, pela poesia. Ela também era próxima e tinha muita admiração pelo Beethoven, então a Leopoldina vai adquirir também essa admiração e esse gosto pela música clássica, pelos pelas sonatas de Beethoven, e de outros musicistas clássicos também muito importantes. Uma coisa muito interessante de se falar é que quando a Leopoldina desembarca no Brasil aos 20 anos de idade, em 1817, para se casar com Dom Pedro I, na verdade ela já era casada por procuração, mas para fazer a cerimônia religiosa, né, e de fato viver no Brasil, ela traz consigo uma comitiva que ficou conhecida como Missão Científica Austríaca. Nessa missão ela trazia pintores, cientistas, botânicos europeus, da Suíça, da Áustria, da Alemanha, que vieram catalogar a fauna e a flora brasileira, os animais e tudo mais que eles pudessem encontrar de novo aqui, de excêntrico, de tropical, de interessante, né? O nome completo da imperatriz do Brasil era Caroline Josefa Leopoldine Francisca Ferdinanda of Habsburgo-Lorena, arquiduquesa da Áustria. Durante 8 dias ela vai ser imperatriz consorte do Reino de Portugal e Algarves, e durante um grande período da sua vida, imperatriz consorte do Brasil. Então, como a gente pode ver, esse nome que ficou muito famoso, Dona Maria Leopoldina, o nome Maria não é um nome de batismo dela, mas existem 2 razões para ela ter adotado esse nome Maria. Uma razão é porque ela era muito devota à Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela é muito católica, ela é muito devota mesmo. Então ela vai querer fazer essa homenagem e vai adotar o nome Maria. E o outro fato que se deve a essa adoção é que todas as infantas portuguesas, as cunhadas delas, irmãs do Dom Pedro I, tinham esse nome Maria como um pré-nome, ou seja, todas elas tinham uma coisa que eu acho bem interessante de falar é que existe uma estátua dela que fica em frente ao Museu Nacional de Viena, que é uma estátua que retrata ela como mãe de monarcas, ou seja, tem ela em pé, no colo um bebê menino que simboliza Dom Pedro II, mais tarde imperador do Brasil, que vai ter apenas 1 ano de idade quando essa mãe vai falecer em decorrência a um aborto espontâneo, e do seu lado a sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, mais tarde Maria da Glória II de Portugal. Então um ponto bem interessante, bem crucial, que a gente vai encontrar ela ser muito retratada como mãe de monarcas. Isso nos leva a uma questão bem interessante sobre o fato dela ter assinado o Decreto da Independência do Brasil. Claro, ela amava esse novo país, era o trono dela, era um país onde ela desejava ter um futuro. Mas existe um ponto muito crucial para ela ter assinado esse decreto que é pouco falado. Como ela cresceu nessa corte muito marcada pela família unida, muito marcada pela moral, muito marcada pela dinastia dos Habsburgo, que era uma das dinastias mais importantes da época, que simbolizava muito esse antigo regime da monarquia na Europa, ela assina esse decreto da independência do Brasil para garantir o trono aos seus filhos.
ela perder o trono era uma coisa que poderia vir a acontecer e, claro, ela não queria, mas também não era uma coisa assim que era para ela o fim do mundo. Mas tirar o trono dos seus filhos é que para ela era o problema. Então, ela vai ser um dos motivos que vai levar ela também a assinar o decreto da independência do Brasil, garantir o trono para os seus filhos. Isso é um ponto crucial. Inclusive, abrindo um adendo aqui, ela era sobrinha neta da Maria Antonieta, que foi guilhotinada na Revolução Francesa. Então, isso aí também tem um pouco de a ver com o fato dela ser muito medrosa em relação a conflitos, guerras civis e também ter assinado a independência. Isso aí também tem um pouco a ver. E por último, queria falar também que desmentir, assim, digamos assim, um mito, uma lenda que durou muito tempo e que foi, inclusive, um dos motivos que fez com que a popularidade de Dom Pedro I caísse muito depois da sua morte, é que ela morreu em decorrência de uma briga que ela teve com o Dom Pedro I, que deu um chute na barriga dela, ela quebra uma costela e perde o bebê, e aí por causa disso ela vai ter uma febre puerperal e vai morrer. Isso foi foi a história, né, que ficou durante muito tempo, mas na verdade a gente não sabe se essa briga realmente aconteceu, mas estudos comprovam que ela não teve nenhuma fratura no corpo durante a sua vida, então ela não poderia ter morrido em decorrência dessa tal briga que a gente não sabe se aconteceu ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer um pouco de partes diferentes da vida da nossa Imperatriz Dona Leopoldina. Se vocês gostaram muito desse vídeo, eu posso fazer uma segunda parte, porque tem muita coisa ainda pra falar sobre a vida dela. Ela foi, assim, uma pessoa extremamente inteligente, fascinada por mineralogia, geologia, botânica, zoologia, desenho, foi uma grande estadista, então ela foi uma mulher sensacional. Ela vai morrer aqui no Brasil, no Palácio de São Cristóvão. E aos 29 anos ela vai deixar os seus filhos órfãos, mas que vão levar o seu legado aí pelos anos afora. Então, um beijo, meu nome é Júlia Domingues e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.